Ao redor de cada trabalhador tem uma cúpula envolvendo. Essa cúpula, ela tem uma espessura que é maior ou menor conforme o que você faça que te protege. Ele falou, e sabe o que te protege? O que dá a espessura dessa cúpula? Que pode ser 2 metros, igual um bunker de concreto e aço, ou pode ser 1 milímetro, ou nada quase. Né? É o tanto de caridade que você faz, viu, pessoal que está escutando? É o tanto de caridade que você faz. Então isso cria uma abóbada que te protege. O campo magnético, os espíritos que vierem fazer mal vão ser repelidos. Fora os amparadores ainda, as amizades que você... Nossos pensamentos também, fica plasmado ao redor do corpo. De violência, de sexualidade desregrada, de maldade, de enganação, de roubos e tudo mais. Vão vir seres correspondentes e vão se alimentar dessas energias. Prejudica a pessoa, ela fica prejudicada. Tá? O que a pessoa pode fazer se está do lado de uma pessoa tóxica? Ir trabalhando a energia dela, para criar um campo de força para não ser... Então hoje ele está com a sensibilidade muito maior, fazendo muitos mantras do Wagner, mantras que a gente conheceu pela internet. É você fazer a sua lição de casa, que do céu só cai chuva. Se você não fizer nada, tudo vai continuar do jeito que está. Uma mulher que sentia muitas dores, eu falei várias vezes isso, da Bahia, ela vinha de vez em quando para São Paulo, no HC, tomava morfina, sentia muitas dores, católica, não acreditava em reencarnação. Vamos ver, ela havia sido um médico nazista, que fazia experiências com os prisioneiros de guerra. Então, cortava e ficava cronometrando quanto tempo a pessoa vivia. Morreu muita gente, para cada pessoa que morreu, ficou um cordãozinho energético, kármico, ligado até ela sentia muitas dores. Então, operava, um nódulo aparecia outro, durante 30 anos isso, mãe. Operava outro, aparecia outro. Então, nós atendemos, resgatamos os espíritos machucados. O ectoplasma não é para curar, curamos aqueles que estavam machucados. Então, entraram por um portal também. 2 dias depois ela me manda mensagem dizendo que as dores dela diminuíram 80%. E os outros 20%? Depende da mudança de conduta dela. Os mais pacíficos foram retirados, aqueles que colaboraram no começo, né? Depende de uma parte da pessoa. Então, sem tomar injeção, remédio, nada, diminuiu a dor dela. Isso é um. Eu não lembro se foi atendimento ou se foi doação de energia que nós fazemos lá na autoapometria. E o Ivan sentiu, meu irmão, o Ivan, ele sentiu que nós estávamos ligados às Mães do Amor Incondicional, que nós trabalhamos muito com as Mães do Amor Incondicional. O Ivan sentiu que foi colocado 2 bebês aqui, um em cada braço dele aqui assim, ó, encostado, e ficou um na frente da barriga dele. 3 bebês foram colocados assim, nas mãos dele. E ele sentiu que estava saindo energia do gástrico dele, dos chakras, pequenos filamentos saindo e indo em direção aos bebês. E ele ficou meio assim, ele falou, eu sentia um repuxezinho, como se tivesse grudado alguma coisa, puxando assim. E eu percebi que estavam tirando meio ectoplasma, né? E aí as amparadoras falaram, né? Isso daqui é para condensar os bebês que irão reencarnar. Então nós estamos tirando de você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, esse programa de entrevista, onde teve mais de 1000 convidados e 15 anos de existência. E o convidado de hoje já esteve aqui diversas vezes. Ele está de volta para falar sobre um tema que ele é apaixonado, dedica muito sobre esse assunto, que é a apometria, que é o Ricardo Sanfilippo. Bem-vindo! Ô Samuel, gratidão, estar aqui novamente, bater aquele papo amigo, descontraído sobre apometria, vida após a morte, reencarnação, curas espirituais, que é um prazer. Gratidão pelo convite e vamos nos divertir agora. Que maravilha, ótimo. Inclusive, o primeiro tema, a primeira pergunta é ligada ao sistema de origem. Então, já que a gente vai falar sobre isso, eu quero mostrar aqui um livro que foi lançado por Ricardo Sanfilippo e seu irmão Ivan Carlos Sanfilippo. Por que eu estou falando desse livro? Porque quem está inscrito no Clube Consciência está concorrendo, Clube Consciência no WhatsApp, e está concorrendo ao sorteio de exemplares desse livro aqui, ó, Casos de Apometria. Depois eu vou contar quantos exemplares tem aqui. O Ricardo deixou aqui, ó. São 3? 3 exemplares aqui estão concorrendo para receber aí esse território nacional Brasil. Quem está inscrito no Clube Consciência no WhatsApp. Então já se inscreva lá se você ainda não está inscrito nesse grupo do WhatsApp e vai acompanhando aqui a nossa entrevista. E aí vai ter novidades aí ao final dessa nossa transmissão. E aí você vai ter novidades aí que o Iago Mihail vai colocar aqui no grupo. Bom, qual a origem, Ricardo, então, da apometria? Ela tem uma origem em termos de contexto histórico, mundial, nacional, tem a ver com alguns espíritos ligados a esse fenômeno ou pessoas. Qual é a origem da apometria? Ok, vamos lá. Surgiu no Brasil, para nosso presente benefício, privilégio, né, de ser brasileiro. Surgiu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entre os anos 65 e 70, aproximadamente.
Começou assim, ó, um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, que era bioquímico, ele foi fazer uma palestra em Buenos Aires, em 1963, num congresso que teve lá espírita. Ele apresentou uma técnica lá que ele chamava de hipnometria. Então ele dava pulsos e comandos verbais, parecia um pouco com hipnose, por isso chamava hipnometria. E ele percebeu que os diagnósticos que ele fazia ficavam mais precisos quando ele fazia isso, mesmo ele não sendo espírita. E aí ele apresentou isso lá. Havia algumas pessoas de Porto Alegre, do Hospital Espírita de Porto Alegre, assistindo isso e convidaram, o dirigente convidou ele a fazer uma palestra no Hospital Espírita de Porto Alegre 2 anos depois, em 65. Ele foi, o Dr. José Lacerda, médico brasileiro que trabalhava lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, achou muito interessante aquilo, ele assistiu também em 63, e eles resolveram pesquisar mais. Então, basicamente, o Dr. José Ruiz Rodrigues, que era porto-riquenho, ele descobriu a primeira técnica da apometria, digamos assim, sem nem existir o nome apometria. Chamava hipnometria, e dando os comandos, ele percebeu que os médios, ou os trabalhadores, percebiam melhor as informações. O Dr. José Lacerda começou a pesquisar isso com os médiums que existiam lá no hospital. Tinha uma reunião, tinha um local que chamava Casa de Jardim, ele começou a fazer pesquisas lá. Vamos ver o que a gente aprende, porque isso daí é puramente espiritual. Foi uma pessoa que não é espírita que falou sobre, mas tem muito a ver com o plano espiritual. Quando ele voltou para a casa dele, ele foi falar com a esposa dele, que chamava Yolanda, era uma baita de uma médium, muito competente. Ele falou, vem aqui, tem uma experiência aqui para nós fazermos, aqui, que eu acabei de aprender isso, vi numa palestra no congresso, e deu os comandos, e pediu para ela perceber o que existia de espiritual em outro ambiente, fora do local onde eles moravam. Então, tipo assim, vai lá, eles estavam em Porto Alegre, um exemplo só. Vai lá em São Paulo, na casa do Samuel, na casa do Ricardo, e perceba o que tem de espiritualmente lá dentro. E ela, pela clarividência viajoura, que alguns chamam de desdobramento, é parecido, mas não é a mesma coisa, não é a projeção do Wagner Borges, ela sentada, consciente, acordada, ela foi lá e percebeu que tinha de energias e espíritos, e relatou para ele. Meu Deus, isso é muito bom. E aí foram, segunda lei, terceira lei, quarta lei, até chegar a 13 leis. Então começou no Brasil, entre 63 e 65, de 65 a 70, 73 foi bem pesquisada, chegaram as 13 leis da apometria, e depois o Dr. José Lacerda começou a ensinar isso para as pessoas. Tinha que ir até lá no Sul para aprender, não existia internet, não existia curso online, nada disso. Queria aprender, pessoal de São Paulo, Bahia, Minas, Brasília, vai tudo para o Rio Grande do Sul. Foi assim que começou. Teve um dos pesquisadores que ficou bastante conhecido também, acho que na década de 70 e também 80, né, que eu olhei exatamente, que ele falava sobre subpersonalidades, né? Ele tinha trabalho de subpersonalidades. E na apometria tem o chamado de personalidades mesmo. Personalidades e subpersonalidades também. O que são? Também tem o sub? Então, o que são personalidades na apometria e também esse outro anexo de subpersonalidade? O Jung falava sobre isso, né, sobre personalidade. Isso foi bem mais desenvolvido depois, não tanto lá na época do Lacerda, mas pelo Godin, José Godin. Tem vários livros que ele fala sobre isso, sobre a questão das personalidades. Na apometria, as personalidades são as encarnações anteriores que nós tivemos. Então, nós vamos depois citar alguns exemplos aqui, né, de uma situação de alguém que foi romano, de quem foi nazista, ou de quem foi egípcio. Então, quem você foi naquela época, imagina que nós tivemos várias encarnações. Quem nós somos nas outras encarnações está dentro de nós. Como que está dentro de nós? É um tipo uma água, uma energia que se mistura? Ou dá para separar em bloquinhos? Será que eu consigo separar um bloquinho só da minha encarnação como humano? Só a minha encarnação como inglês? Como africano? Será que eu consigo trazer essa personalidade, só perceber a vida dessa pessoa e incorporar num médium? Consegue, pela apometria. E conversar com essa personalidade como se fosse um espírito? Consegue. Então, personalidade seria isso, o que você foi em outra vida. Então, às vezes nós falamos que uma personalidade está saltada. Até esses exemplos que você me pediu, que depois nós vamos abordar, tem a ver com personalidades que estão influenciando a vida de hoje. Uma pessoa que foi viciada numa vida lá atrás, um inglês, por exemplo, que era viciado em ir lá para os pubs e beber muito. Aí ele nasce aqui no Brasil agora com uma tendência muito a beber. Aí vamos, mas de onde que vem isso? Vem da personalidade ou da encarnação anterior dele. Inclusive, já pegando os exemplos, você sabe que eu falo muito,
né? Não tem jeito, tem que amordaçar. Um menino que nós atendemos, o Samuel, um menino de 8 anos, que ele estava dando muito trabalho para a mãe dele entrou em contato, mandou muitas vezes mensagem, até que a gente conseguiu falar com ela. O filho dela tem vontade de fumar com 8 anos e beber. Com 8 anos. O pai não fuma, a mãe não fuma. O pai é evangélico. A mãe foi espírita e evangélica também. Nenhum dos dois fuma nem bebe. E como que o menino fuma e bebe com 8 anos? Ele pegou dinheiro escondido da mãe, saiu de casa e comprou cigarro e fumou. Vamos ver que ele já foi um adulto, lógico, quem acredita na reencarnação e quem tem certeza da reencarnação, como nós temos certeza, nós não acreditamos, né? Pelo tanto de livro que você leu, eu também não li tudo isso, mas e pelos médios que nós conhecemos e pelos trabalhos, reencarnação é um fato real, não é teoria nem crença, tá? Não importa se está escrito em algum lugar ou não, que é verdadeiro ou fato, ou é verdadeiro ou é falso, é real isso pelas pesquisas. Ele, em outra vida, foi um adulto, que era um adulto que fumava e bebia muito. E ele trouxe essas tendências, o menino desde pequeno, querendo fumar e beber. Foi visto isso, a encarnação dele, pelos médiuns clarividentes, pelo trabalho de apometria. Ele é adulto, bebendo, jogando, tudo mais. Ok? E qual é o deslanche disso? O que aconteceu peraí. com ele? E as subpersonalidades, né? Também eu não respondi. Sim, vamos voltar para a subpersonalidade, mas qual foi o deslanche? O que aconteceu? Nós atendemos e pedimos para ele, falou, não é só um atendimento de apometria que vai resolver a questão dele, porque é um vício de várias vidas. Ele tem que trabalhar a favor disso. Então eu falei, vocês têm que continuar com um trabalho espiritual, ir numa casa espírita de credibilidade, uma casa humanista de credibilidade, levar o menino para mudar o ambiente, para tornar diferente o que ele veio no passado, que ele repetia isso por causa da outra vida. Ele estando num lugar, toda hora tomando passe, vai drenando isso dele, tomando passe, aprendendo coisas espirituais, consequências espirituais, isso vai mudando. Então ela sentiu que ele brigava também, estava muito agressivo para querer fazer isso. Ele diminuiu. Falei, mas só a apometria é um pedaço. Eu diria que é 50%, 50-50. Nós fazemos uma parte, a outra você tem que fazer. Se você não fizer, continua tudo do jeito que estava. É difícil tirar a tendência, a vontade da pessoa. Só tirar se ela não resistir. Ela quer sentir vontade, ela fala, não, orai e vigiai. Não vou dar margem para fazer isso. Né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso fazer, se eu quiser, mas eu tenho que lutar contra as tendências erradas, né? Tudo bem? Então ela melhorou, mas é pequeno ainda. Eu falei, ele está no comecinho. Imagina a hora que chegar na adolescência, na fase adulta, 15, 20 anos, 25. Aí que a coisa vai pegar. Então ele já tem que estar num ambiente propício. Ele conversa com seu maridão aí, que é evangélico, que é questão de sanidade mental do menino, de até... A gente pode ver pessoas que às vezes até podem tirar a vida, se não se equilibrar espiritualmente, né? Personalidades, okay? É isso, né? Uma vida anterior de uma pessoa. Sim. E subpersonalidades, né? Tem algumas, assim, eu diria que tem duas linhas de pensamento. Seriam os comportamentos dessa personalidade do passado. Então, se eu pegar assim, eu vou imaginar um soldado romano, que a gente vai falar. Um soldado romano, que ele era violento. A personalidade é o soldado romano. A subpersonalidade é a violência. Ele era violento e bebia. Então, e traía a esposa. Então, as subpersonalidades seriam violência, beber, trair. Entendeu? Seriam os comportamentos. Alguns falam que subpersonalidades têm a ver com os nossos comportamentos atuais, mas acaba linkando com os comportamentos da personalidade do passado, entendeu? E quando nós falamos assim, às vezes saltou uma personalidade da pessoa, porque temos várias personalidades, tivemos várias encarnações, certo? Aquelas que estão equilibradas, digamos assim, passaram de ano. Elas não precisam consertar nada. É igual um carro que está bem, ok, você não precisa levar no mecânico para consertar. Nós estamos aqui encarnados para corrigir aquelas que não passaram de ano. Aquelas que a violência foi exacerbada, bebida, droga, sexo, violência, manipulação, políticos, tudo mais. Isso que está errado, que não condiz com o que os seres de luz ensinaram para nós, tem que ser refeito, senão você não atinge o céu. Porque o céu, na verdade, a visão dos católicos, as colônias espirituais evoluídas, são um local de alta vibração. E o umbral, o inferno, é um lugar de baixa vibração. Então, se nós não aprendemos a ter atitudes e comportamentos de alta vibração, nós não vamos chegar nesse bendito céu aí, ou nas colônias evoluídas. Encarnação após encarnação, nós vamos aprendendo, lapidando isso para chegar lá.
Pode ser que algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui saibam, já participaram ou trabalham em trabalhos de diversas linhas de desobsessão e tem a Umbanda e tem as incorporações. E aí tem uma ideia específica sobre isso, sobre as incorporações que ocorrem nesses trabalhos de assistência espiritual. Quais os corpos espirituais, em suas experiências, que podem ser incorporados especificamente nos trabalhos, ou são incorporados nos trabalhos de apometria? Tá. No começo, quando o Lacerda começou a pesquisar, ele incorporava os corpos, né? Na apometria nós falamos 7 corpos: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Diferente do espiritismo, que é corpo físico, espírito puro e perispírito, que une os dois. Então o perispírito englobaria 5 outros corpos da apometria, digamos assim. Quando o Lacerda começou, ele sentava numa mesa, assim, imagina uma mesa, ele colocava 4 médios e pedia para incorporar. Você incorpore o corpo etérico, astral, mental inferior, mental superior, por exemplo. E cada um desses corpos tem características. Então ele perguntava para o médium: o que você está sentindo? E ele relatava. Então ele via alguma anomalia, alguma desarmonia nesses corpos e dava comandos e fazia o tratamento. Só que não são todos os grupos que trabalham assim. É muito mais fácil incorporar ou perceber a energia de um espírito, porque a cada corpo, digamos assim, tem as anomalias que são correspondentes às ações que você fez e que prejudicou outros seres também, está repercutindo em você. Então acabou ficando mais fácil e incorporando espíritos ligados à pessoa que estão influenciando ela nos corpos. Então eu até no grupo que nós montamos lá, tentamos fazer isso de incorporar os corpos, não deu muito certo, algumas vezes. É melhor a gente continuar do jeito tradicional, que é incorporar espíritos, que era muito produtivo, e vinham os famosos obsessores, né? E quem são os obsessores? Que estão, digamos, atrapalhando a vida da pessoa. Não são demônios, nada disso. São seres humanos prejudicados em outras vidas por essa própria pessoa. 100% não, 99% é o próprio espírito prejudicado que comparece ali. Na hora que a pessoa relata o problema dela, nós perguntamos, né? Por que você veio buscar a apometria? Tem que ter uma dor, um trauma, algum motivo, né? Até porque a procura é muito grande, não pode ficar fazendo firula lá. Tem que ter questões bem sérias, pessoa pensando em tirar a própria vida, depressão, muito sério mesmo. Como o caso desse menino aí que bebeu e fumou. Aí nós vamos rastrear por que ele tem esse comportamento, por que tem tal dor, por que tem tal doença, por que está pensando em tirar a própria vida, por que tem depressão. Aí é um grupo que se reúne, a pessoa fica no meio, quando é presencial, à distância nós mentalizamos ela preenche um questionário e nós vamos rastrear de onde vem isso. E nós sempre chegamos a uma situação do passado, onde a pessoa fez algo errado, prejudicou alguém e estão prejudicando ela. Entendeu? E aí nós trazemos esse espírito, ontem mesmo fizemos isso, conversamos com ele e esclarecemos ele, a maioria se afasta, alguns dependem da mudança de comportamento da pessoa. Alguns se afastam, outros não. A maioria se afasta. Tá? Por falar em espíritos, né, tem várias também conexões na história da humanidade, de interações com diversos espíritos, com diversos níveis, diversas conexões, não necessariamente espíritos humanos que reencarnam por aqui. Na apometria, tem alguma relação entre os espíritos da natureza e que, de alguma forma, também atuam nos processos apométricos? Sim. Ótima pergunta, que a gente nunca abordou muito isso. Legal. Sim, nós evocamos sempre os elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar. E às vezes aparecem alguns animais. O Ivan, mesmo meu irmão, que você conhece, um abraço para ele que está lá assistindo. Direto ele vê animais de poder. Então, por exemplo, uma vez nós estávamos atendendo uma pessoa que tinha um parente que cometeu suicídio. Aí esse parente apareceu no meio do trabalho. Nós não evocamos nada, apareceu. A pessoa estava muito ruim, nós percebemos que esse espírito muito ligado a ela não fez maldade para ela, não era um obsessor, mas era um espírito desequilibrado no campo dela, ao redor dela. Então esse espírito apareceu, os clarividentes viram, vários clarividentes, nós trabalhamos em grupo, não é uma pessoa só, cheio de miasmas, tipo lesminhas no corpo, grudado assim, um monte de lesminha preta, imagina isso. Larvas astrais, né? Todinho, tudo preto, de cima e embaixo. Aí apareceu uma jiboia, apareceu uma jiboia com uma cabeça enorme, parecia uma cabeça de Rottweiler, assim, no astral, é lógico.
E os clarividentes olharam. E ela foi, passou ao redor desse espírito todo demente, né, dementado por causa do suicídio, e foi comendo as larvas astrais. Não foi para prejudicar, foi para ajudar. Foi comendo isso, subindo assim, abocanhando, engolindo toda essa negatividade aí. E aí chegou até o alto da cabeça, depois desenrolou, aí o corpo inteirinho ficou limpo. Foi a coisa mais linda. O corpo inteirinho ficou limpo, aí desenrolou, e aí foi num portal que nós abrimos e regurgitou lá, jogou toda a energia negativa lá e foi levado embora. E às vezes nós vemos elementos da natureza. Outro dia o Ivan viu uma onça muito grande. Vários tipos de animais aparecem, sim. Além dos elementais. Potencializa os trabalhos de cura. Em um dos momentos você citou sobre que 99%, 99,9% das pessoas que se tornam obsessores vêm por meio de alguma atitude que a pessoa teve em relação àquela consciência ou aquele espírito em si. Quais, já que é muito dito, né, muito dito pessoal, assim, a criação é muito divina, co-criadora do ser humano, quais as maiores causas da auto-obsessão? De auto-obsessão é quando a própria pessoa está obsediada, não depende de um espírito. Então, se é auto, é próprio. Ela mesmo fazendo algo errado, pensando algo errado, agindo de forma errada. Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, como aconteceu uma vez com um amigo meu, que eu fui na casa dele, e eu cheguei e coloquei a chave assim, em cima da mesa, e fez um barulhinho da chave. Ele deu um pulo para trás, assustado. O que foi? Eu tenho um problema com som, assim, eu fico assustado demais. Ele mesmo tem medo demais. Aquelas pessoas que acham que todo mundo está conspirando contra ela, que vão prejudicar, auto-obsessão. Que você fica pensando várias vezes coisas erradas. Aí eu fui fechar a porta, também fez um barulho a mais, ele pulou. Falei, meu amigo, você precisa procurar um tratamento, porque esse é um medo além do normal, que é além do normal. Auto-obsessão. E qual é o caminho para a pessoa não sentir assim, ou se proteger de si mesmo, já que é essa a pessoa que está se punindo ou se obsediando? Ela procurar tratamento espiritual. Ele tinha um trauma que em outra vida ele foi um soldado e teve muitas explosões enquanto ele falecia e ficou com essa questão do barulho impregnado nele. Então, procurar tomar passes, trabalhos espirituais de diversas linhas e psicólogo, psiquiatra, para poder amenizar, equilibrar isso, está fora do padrão. E não é possível ele fazer uma autoapometria sozinho em casa? Sim, nós fazemos autoapometria em grupo, né? Não sozinho. Todo dia, aliás, nós fazemos, convidamos aí o pessoal que tiver interesse. É uma espécie de doação de energia, dura quase 1 hora. A primeira parte são exercícios de limpeza, de mentalizações, igual ao exercício de bioenergia que o Wagner Borges faz, outras pessoas fazem. Mentalizando objetos, cores, tudo mais, isso daí tem uma reverberação no astral. Fica plasmado no astral. Então, primeira meia hora de autolimpeza, essa autolimpeza já nos beneficia, certo? Segunda meia hora, doação de energia, doando ectoplasma para desencarnados. Então, algo que é duplamente benéfico. Nos ajuda na primeira vez que estamos cuidando de nós. Nos ajuda na segunda vez porque ajudamos o próximo, e o próximo é filho de Deus. Então, ajudando eles, nós somos beneficiados também. Inclusive, esses dias, uma senhora me mandou mensagem super agradecendo a autoapometria, porque ela tinha artrite, artrose nos dedos, e os dedos dela estavam enrijecidos e sentindo dor. E ela falou, Ricardo, depois que eu comecei a doar energia, os 2 dedos melhoraram, eu não estou sentindo mais dor, sem eu ter feito nenhum tratamento médico. Por quê? Porque você pega uma energia boa do alto, de Deus, da natureza, dos elementais, e vai usar o seu corpício para ajudar os outros. Isso passa primeiro por você, para depois ajudar os outros. Passando por você, vai te curando. Pessoas com insônia, pessoas com depressão, pessoas obsediadas. Às vezes os espíritos que estão do lado já vão ser, os mais suaves, vão sendo encaminhados. Então é possível fazer autoapometria. Tanto que fica gravada a autoapometria. No nosso canal tem lá, né, no Estrela Prânica, apometria Estrela Prânica, no canal no YouTube. Vejam lá, quem não conhece ainda, se inscrevam lá. E quem quiser participar, tem muita gente fora do Brasil participando. É legal porque fora daqui não tem tantos centros espíritas e a pessoa não tem como fazer um trabalho espiritual. E esse é uma espécie de um trabalho espiritual. Você está ajudando os outros e se ajudando. E começa a se sentir bem. E em sua experiência, assim, como lidar ou como a apometria lida
no caso de invasão, no caso de ataques espirituais durante esses trabalhos que são realizados? Os campos de força já protegem, fora a egrégora toda espiritual que nos protege, estamos ligados, né? Toda vez que você vai fazer um trabalho espiritual em qualquer linha, seja no espiritismo, na Umbanda, seja egípcio, seja budista, hinduísta, quando você vai fazer um trabalho de caridade para ajudar os outros, você se liga a seres evoluídos de luz que vão te proteger. Então, nós agimos com essa consciência também, sem arrogância, mas também sem medo. Olha, vem um para atrapalhar, vem dois para proteger, pode ter certeza disso, é o que nós presenciamos, entendeu? Inclusive, nós podemos citar um exemplo, você sabe que eu sou o homem dos exemplos, né? O Wagner, quando estava fazendo o livro Sakuras espirituais dele, ele falou que ele sofreu o ataque, né, de um samurai. Foi lá na casa dele, ele percebeu, falou, por que você está lançando isso no Japão, se intrometendo aqui no Japão? Ele falou, quem mandou foi Deus, lá de cima. Quer reclamar para alguém, vai reclamar lá em cima, né? E aí ele se afastou, esse samurai, tudo bem. Aí o Ivan, que faz a diagramação, meu irmão, que faz a diagramação dos livros, que faz as capas, a gente ajuda o Wagner, na hora que ele leu isso, ele falou, meu Deus, estou perdido, porque se for até atrás do Wagner, imagina eu que estou fazendo aqui o livro, né? Então eu te juro, Samuel, aconteceu isso. A hora que o Ivan pensou isso, né, apareceram dois espíritos do lado dele, colocaram as mãos nos ombros deles, assim, dele, falou assim, pode ficar tranquilo que você está protegido. Então toda vez que a gente faz um trabalho espiritual, tem proteção. Além de nós fazermos o campo de força, nós também evocamos então, os guias e tudo mais. Tem proteção. Então, outro exemplo, Samuel, eu falo muito, nós vamos até meia-noite aqui, hein? Ó, estava eu no dia 28 de dezembro, eu já falei isso uma vez aqui, de 2023, numa casa de Umbanda, de uma aluna minha, tinha muita experiência de Umbanda, era fechamento, era com a esquerda, né? Com os Exus, estava lá, conversando, incorporou um Exu, e aí ele falou um pouco a respeito disso que você falou aí. Todas as pessoas já têm um obsessor, digamos assim, natural, ou alguns que são de outras encarnações. Mas quem faz um trabalho espiritual também sofre um pouquinho mais de assédios, né? Mas também há proteção, ele falou. Ao redor de cada um de nós, de vocês, ele falou, no seu trabalho de apometria, e nós aqui na Umbanda, ao redor de cada trabalhador tem uma cúpula envolvendo. Essa cúpula, ela tem uma espessura que é maior ou menor conforme o que você faça que te protege. Ele falou, e sabe o que te protege? O que dá a espessura dessa cúpula? Que pode ser 2 metros, igual um bunker de concreto e aço, ou pode ser 1 milímetro, ou nada quase, né? É o tanto de caridade que você faz, viu, pessoal que está escutando? É o tanto de caridade que você faz. Então isso cria uma abóbada que te protege, um campo magnético. Os espíritos que vierem fazer mal vão ser repelidos. Fora os amparadores ainda, as amizades que você faz. Uhum. Bom, atualmente então não se está fazendo no trabalho da apometria extraplânica aquele estilo do José Lacerda de incorporar os corpos nas mesas ali. Quase no lugar que eu fui fazer curso eu vejo fazer isso. Eu não vi praticamente fazer. Como era lá nesses primórdios da origem da apometria. Mas quais são as funções, né, que são ali no trabalho de mesas? Quais são as funções das pessoas que atuam, inclusive, online, né, as funções também no formato online, que fazem parte da apometria? E uma outra pergunta, já que você falou de doação de energia, lá no caso dos trabalhos de alta apometria, é preciso a pessoa ser médium para fazer doações ou esterilizações de energia? Vamos começar de trás para frente, então. Não é preciso ser médium, porque é um grupo, assim como um time de futebol, você tem cada um numa posição. Um time de 11 jogadores não tem 11 centroavantes nem 11 goleiros. Então, cada um joga numa posição, digamos assim. No método que nós trabalhamos, que é em grupo, não é individual, não é terapêutico, é um método que o Lacerda criou e que muitos grupos fizeram variações, mas continuam atendendo em grupo. Então, um exemplo de 10 médiuns, por exemplo, 10 trabalhadores, 1 ou 2 vão ter clarividência para poder rastrear o que houve lá atrás. Senão você não elucida, né? 1 ou 2 vão ser de incorporação. E os outros 6? Os outros 6 vão ser de doação de energia. Então, vai ter que ser médium para doar energia? Não. Para aprender reiki precisa ser médium? Não. Para aprender jorei precisa ser médium? Não. Para doar energia, o padre, quando coloca as mãos para frente, o evangélico, quando coloca as mãos para frente, está doando energia. Não precisa ser médium, não incorporou, não fez desenvolvimento mediúnico, tá? Então,
os médiums vão perceber muito mais as energias, identificar, incorporar, eventualmente, é raro ter incorporações, porque são mais percepções e comandos mentais. Mas, então, não precisa ser médium, qualquer um pode trabalhar. E quem está à distância? Muita gente pergunta. Hoje em dia, 10% dos nossos alunos são presenciais. Só quem mora perto da nossa região, que é Suzano, é de São Paulo, Mogi, Poá, Itaquá. Às vezes vem uma pessoa, domingo agora vai vir uma pessoa de Brasília. Há 2 semanas atrás veio uma pessoa, um abraço para ele, Gilberto, de Paraqueraçu, perto de Itanhaém, Registro, Iperuíbe. Então, de vez em quando vem. Outro dia vem uma aluna da Alemanha, da Inglaterra, da Suíça. Mora longe, está passando por São Paulo? Pode ir lá. A maioria é online. E como que colabora? Com doação de ectoplasma. Não pode incorporar à distância. Já fizemos isso, de permitir que a pessoa incorporasse à distância, mas o controle é meio complicado, sem conhecer a pessoa, tudo mais, vai gastar muito mais energia, então não compensa. Ó, quem quiser incorporar, vem presencial. Se não, e como que eu faço para trabalhar? Doando energia, aprendendo comandos mentais, tá? Uhum. O que é o ectoplasma? E Explicamos as outras perguntas que você fez? Os tipos de médios, né? Sim, não entramos no tipo de médio, você falou do ectoplasma, mas então, você falou que tinha um médium, cada um então forma um time de futebol, né? Isso, então seria de doação de energia, de clarividência, de incorporação. E um que é o condutor do grupo, como se fosse um maestro, ele que vai captando, pegando, o que você viu, o que você viu, o que você viu. E ele vai, junta isso para chegar no resultado do atendimento. Sim, entendeu? Basicamente são 4 a 5 funções. E o que é ectoplasma, para as pessoas também entenderem o que é o ectoplasma? E é possível a pessoa doar ectoplasma sem nem mesmo perceber que está doando ectoplasma? Sim, e até vou citar um exemplo para você. O ectoplasma é uma substância metade física, metade espiritual, que o corpo humano emana. Por isso que os espíritos amparadores precisam muito de nós no trabalho. Tá? Um exemplo. Uma vez num trabalho lá em Porto Alegre, tinha o grupo de encarnados, médiuns, trabalhando, e o grupo de desencarnados, amparadores. Aí os encarnados perguntaram para os espíritos assim, escuta, por que vocês precisam de nós aqui, né? Trabalhando? Vocês não conseguiriam resolver tudo sozinho? Já falamos essa história várias vezes. Aí eles falaram assim, sim, nós conseguiríamos, mas ia demorar mais tempo. Por quê? Por causa do ectoplasma de vocês. Não entendi, dá para exemplificar? Falou, sim. Por exemplo, hoje aqui apareceu uma pessoa desencarnada, que perdeu a perna, foi atropelada, perdeu muito sangue. Nós reconstruímos a perna dela com os 2 grupos, encarnados e desencarnados, em 15 segundos. Então é possível o ectoplasma reconstruir partes do corpo no mundo espiritual, dos espíritos machucados, porque os espíritos vão também machucados para o mundo espiritual. Falou, e se não estivéssemos nós aqui encarnados? Ele falou, iria demorar, o líder do grupo espiritual, 15 dias. Olha a diferença. 15 segundos, 15 dias. Quantas vezes 15 dias é maior do que 15 segundos? Eu fiz a continha, porque eu sou da área de exatos, eu adoro fazer conta, né? 84.600 vezes. Então, se você estiver trabalhando num grupo onde haja espíritos, você vai colaborar aumentando o potencial de cura em 84.000 vezes dos espíritos. Se tiver só os espíritos, eles não conseguem? Conseguem. Eles vão pegar na natureza, nos cristais, nas ervas, nas plantas, no mar, no sol, no prana. Mas você, o que tem de diferente entre você e uma pedra, a água do mar? O que tem de diferente? O seu ectoplasma é modulado pela sua força mental. Então você pensa, imprime força numa energia que está imanente no ambiente. Ela está tipo floquinhos, flutuando. Você pega aquilo, condensa e produz algo. Um exemplo. Há muitos anos atrás, foi uma pessoa fazer uma palestra lá na nossa cidade, tinha umas 80 pessoas na sala, não era o Wagner Borges. E eu estava encostado na parede, no fundo da palestra, e olhando, observando, eu e mais 2 amigos, né? Um amigo e um amigo. E de repente a minha amiga, médium, clarividente, muito competente, falou assim, Ricardo, você sabe se está tendo jogo de futebol hoje? Hoje? Eu falei, não sei, eu nem torço para time de futebol, né? Por quê? Ela falou, olha só, como que plasma, a pessoa pensando ou não, Samuel, plasma no astral. Ela falou assim, tem uma pessoa na segunda fileira, terceira coluna ali, que não está prestando atenção na palestra. O professor está falando e ele está pensando em futebol. Eu falei, mas como que você sabe que ele está pensando em futebol? Porque tem plasmado acima da cabeça dele uma bandeirinha de futebol. Ele está usando a energia mental dele
para pensar em algo que está plasmando no mental. Assim como na cura da pessoa que perdeu a perna, foi concentrada para produzir a perna no astral. Ele está pensando, ficou plasmado. São as formas de pensamento que você conhece muito bem, do livro do Charles Webster Leadbeater, Formas de Pensamento, escrito aproximadamente em 1905, reverendo inglês, que era paranormal. Pediu para pintar o que ele percebia de pensamentos nos ambientes onde ele ia. Ia num bar, pinta para mim o que tem na cabeça das pessoas que eu estou vendo. Ia no hospital, ia na rua, uma pessoa que ama alguém, uma pessoa que tem ódio pela outra, um manipulador saindo garras da mente. Então, plasma no astral. Respondi? Bem exemplificado. Nisso, né? Pegando esse exemplo dessa pessoa que estava lá. Sim, deixa eu só complementar na prova, né, do que era verdade aquilo, né? Porque ela falou, mas não tinha prova. Aí eu saí, fui lá, peguei um livro que estava sendo vendido e olhei para trás para ver a pessoa. E eu vi que ela estava com fone de ouvido, Samuel, escutando o jogo, bem na hora da palestra, entendeu? Então é real o negócio. Pegando um gancho, inclusive, nesse caso, dessa pessoa que estava aí ouvindo o jogo e plasmando esse jogo, né, assim, no momento ali daquela palestra, assim. E como lidar com as pessoas que fisicamente e constantemente também estão mergulhadas em jogos, mergulhadas em processos até de jogos online uns contra os outros. Como é que fica também em termos de energia as pessoas que estão até viciadas nesses jogos? Fica plasmado ao redor do corpo, fica impregnando as energias dela. Mesmo quem não joga, né? Se ficar pensando muito a mesma coisa, essas pessoas que ficam criticando muito pessoas politicamente, violentamente, agressivamente, isso daí fica plasmado ao redor do corpo. Nós somos igual uma emissora de rádio, que está emanando tudo que nós pensamos. Então os espíritos estão vendo isso, assim como uma mulher clarividente viu, os outros vão ver. Você está pensando em ódio, violência, o que plasma? Quem que você vai atrair pensando em ódio e violência? Tirinho, morte, falando palavras agressivas, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, quem será que você vai? Igual uma emissora de rádio, só vai escutar rock quem gosta de rock. Quem gosta de sertanejo vai escutar rádio sertanejo. Então, quem gosta de gospel vai escutar rádio gospel. Nossos pensamentos também, fica plasmado ao redor do corpo. De violência, de sexualidade desregrada, de maldade, de enganação, de roubos e tudo mais. Vão vir seres correspondentes e vão se alimentar dessas energias. Prejudica a pessoa, ela fica prejudicada. Tá? Uma vez uma médium fazia parte lá no grupo que nós montamos no ano 2000, montamos o grupo no ano 2000 quando o Wagner Borges ia lá dar palestra no nosso restaurante, né? Uma senhora de idade que tinha uma mediunidade muito boa, não é a mesma que viu a bandeirinha lá, era outra, e ela falou assim, o meu filho fica muito na frente do computador, naquela época não era tão desenvolvido quanto hoje, né? Mas já tinha bastante coisa. E ele ficava vendo muita coisa de violência e pornografia. E ela falou assim, se ele visse o que fica lá no quarto de espíritos acompanhando ele jogava o computador pela janela. Porque vai atrair. É um imã, né? Por falar em atração, às vezes, fisicamente falando, a gente atrai também pessoas, né? E às vezes as reclamações, inclusive aqui nos comentários também, era relacionado a pessoas atrativas negativamente, assim. Como é que ela pode lidar com relacionamentos tóxicos, sabe? É difícil mudar o outro, né? Se até de mudar a nós é difícil, é bem difícil, imagina mudar o outro, né? A gente pode orientar as pessoas, companheiros, mas a gente tem que saber que o exercício é próprio nosso, de tentar ter paciência, entender que a pessoa tem limites que ela não consegue alterar. Nós temos limites também, tem coisas que nós não conseguimos alterar, eles também não. Seria bom se mudassem, né? A gente vê casais assim extremamente divergentes. Às vezes você vê uma pessoa muito ligada à espiritualidade, que trabalha vários dias pela semana com espiritualidade, e você vê outra pessoa que não trabalha nem uma vez por mês na espiritualidade, vai no bingo, vive brigando, vive reclamando. Eu vejo isso direto acontecendo com diversos casais. Paciência, você tem que fazer a sua lição de casa, porque a hora que desencarnar, cada um vai para um canto. Vai conforme o seu nível vibratório. Então, é ter paciência, fazer exercícios de autodefesa e tentar suportar o máximo que der. Né? Se a pessoa ama e quer ficar do lado daquela outra, mas modificar o outro é muito difícil. Até nos modificar já é difícil, imagina modificar o outro, né? Mas tem uma frase muito bonita que eu gostaria de citar aqui,
que é assim, tem gente que está orando há séculos, há milênios para ter uma oportunidade boa na vida. Então tem uma frase muito bacana que fala assim: a oportunidade é a melhor recompensa para a mente preparada. Quando você está batalhando, as coisas não dão certo. Aí aparece uma oportunidade, parece que vale ouro aquilo ali. Então, agarre aquilo e aproveite. Uma oportunidade espiritual, conhecer os lugares certos, frequentar, se esforçar para mudar a sua energia, né? Mas, ao mesmo tempo, tem hora que despeja um caminhão de oportunidades na cabeça de algumas pessoas e elas não aproveitam. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Nós vamos morrer e nascer, morrer e nascer, morrer e nascer. Todo mundo conhece alguém que resolveu não estudar, abandonar a escola, ou repetir 3, 4, 5 vezes a mesma série. Paciência. É individual o processo, né? Façamos a nossa parte, nos esforçando ao máximo. Um exemplo que eu posso citar do Ivan também, da mudança comportamental dele, que trabalhava, fazia salgado. Nossa família sempre foi ligada, né, a muita comida, restaurante, cantina, lanchonete e tal. O amparador falou para ele: você precisa mudar, você está afastado um tempo. Ele trabalhando muito fazendo salgados, né, numa universidade. Falou: você não deveria nem mexer com carne, não é nem comer, nem mexer. Ele fazia muito salgado e manipulava, né? Você deveria estar trabalhando com espiritualidade. E ele: mas eu estou muito cheio de contas para pagar, não dá, é o dia a dia. Aí o amparador falou para ele assim: escuta, o que você acha que vai acontecer com você depois que você morrer, que você vier para o mundo espiritual aqui do nosso lado? Você vai virar o rei do salgadinho, o rei da coxinha? Aqui não vende coxinha, não vende salgadinho. E aí ele ficou assim. Aí quando ele veio para cá na pandemia, ele foi obrigado, que as faculdades diminuíram as aulas presenciais, ele foi obrigado a vir para cá. E aí ele retomou tudo e nós estamos trabalhando agora direto e reto. Ele tirou o atraso aí. Mas aí ele parou de mexer com carne, e ele, que já não gostava muito, parou de consumir. Eu sei que isso é difícil, mas a vibração dele foi aumentando cada vez mais. Ele foi se distanciando dos acessos, dos ataques espirituais e tudo mais, porque a vibração dele aumentou. Então, o que a pessoa pode fazer se está do lado de uma pessoa tóxica? E trabalhando a energia dela, para criar um campo de força para não ser. Então, hoje ele está com a sensibilidade muito maior, fazendo muitos mantras do Wagner, mantras que a gente conheceu pela internet. É você fazer a sua lição de casa, que do céu só cai chuva. Se você não fizer nada, tudo vai continuar do jeito que está. Já aconteceu desses trabalhos espirituais de apometria, os próprios trabalhadores serem ajudados por esse processo em forma de cirurgias espirituais? E o que ocorre, como é que ocorre nos bastidores invisíveis? Como é que é o funcionamento também de cirurgias espirituais? Tá, deixa eu cumprimentar você aqui. Cumprimentado. Você está muito bom de pergunta hoje, está inspirado, meu Deus. Então, nós trabalhamos com uma maca e os médiuns que deitam lá na maca, eles sentem melhoras. Ao mesmo tempo em que vai trabalhando os espíritos, melhoras. Ao mesmo tempo em que vai trabalhando os espíritos obsessores, a pessoa que está sendo atendida, vamos ajudando todo mundo. A pessoa que veio buscar ajuda, os espíritos ligados a ela, e às vezes um médium deita na maca e nós falamos assim: receba as energias, uma cópia das energias da pessoa que está sendo atendida e sinta em você. E aí nós vamos tratando a pessoa que está deitada como se fosse a pessoa à distância. E ela sente melhoras nela. Ela fala: nossa, é muito mais forte do que ficar sentado e do que ficar à distância. Eu senti as repercussões. Aí teve médicos que falaram isso. Há umas 2 semanas atrás atendemos uma mulher nos Estados Unidos. E ela tinha problemas no útero. Ela fez aborto, ela teve alguns problemas. A médium que deitou lá, que ela inclusive tem uma percepção boa, ela começou a sentir muita coisa no estômago dela. Ela falou: eu senti que alguma coisa interpenetrou minha barriga, meu útero, entrou aqui dentro, parecia que estava mexendo dentro de mim. E ela tinha problemas também físicos, ela sentiu melhora depois. Como que acontecem os trabalhos? Há incorporações às vezes, né? Às vezes vem algum médico, às vezes não precisa incorporar. Às vezes é no astral trabalhando. Só no astral nós estamos doando ectoplasma e eles vão usando esse ectoplasma, que é matéria-prima, para poder ajudar os espíritos e a pessoa que está encarnada ali recebendo. Ou que está à distância e uma cópia das energias dela está no corpo físico e depois volta para a pessoa. Então, às vezes é possível ver médicos trabalhando, mexendo.
Às vezes nós desdobramos os corpos espirituais, aqueles que eu falei, né? Físico, etérico, astral, mental inferior, superior, búdico e átmico. E os corpos e as personalidades vão para hospitais espirituais e são tratados lá. E o ferramental que tem lá é maior do que o que tem aqui numa casa. Então nós desdobramos e a pessoa vai para lá. Às vezes fazemos o afrouxamento da coesão molecular, o que seria isso? As moléculas toda grudadinha do corpo físico, do corpo espiritual, nós separamos, digamos, temporariamente para poder trabalhar dentro delas. E aí vai doando energia. Os médicos, às vezes é um caboclo, às vezes é um preto velho, vão trabalhar, às vezes é um xamã norte-americano, ou é um xamã da América do Sul, vai lá e está trabalhando. Às vezes são os animais de poder. Então, assim, é muito amplo as possibilidades ali. Uhum. Compartilha com a gente alguns casos. Você falou a gente que ia compartilhar alguns com a gente, o romano, o egípcio, o romano, né? Tá. Para a gente também ter algum desses casos que é interessante falar nisso. Você que se inscreveu aí no Clube Consciência, vai estar concorrendo aqui a um exemplar do Consciência no WhatsApp, tá? Casos de apometria, Ricardo Sanfilippo e o irmão, que antes era o da carne e do salgadinho, Ivan está aqui como coautor desse livro também, Casos de Apometria. Vamos lá. Os egípcios não aparecem com tanta frequência. Eu acho assim, o que mais apareceram para nós foram romanos e nazistas. Chips e implantes também não com muita frequência, mas romanos e nazistas. Digamos assim, em primeiro lugar esses dois, depois em segundo lugar egípcios e chips e implantes. Egípcios nós vimos pessoas que fizeram magias no passado, desde aquela época, têm uma habilidade, têm uma mediunidade e muitos ainda estão fazendo algumas coisas erradas. Ainda, mesmo tendo o poder todinho, ainda não consegue mexer no ego. Continua com o ego inflamado e querendo estar acima de todo mundo e percebemos. E inimigos espirituais também perseguindo essas pessoas, no caso egípcios. Deixa eu citar os outros aqui que são mais detalhados. Tá? Antes de entrar na situação dos outros, porque tem muita questão ligada à magia nessas experiências ligadas ao Egito. A pergunta é, toda oração é uma magia do bem? E se existe um limite da atuação desses processos magísticos de acordo com a complexidade dessas magias antigas, como, por exemplo, da época egípcia? Sim. O limitador seria o mérito da pessoa de ser ajudada ou não. Se não, seria resolvido. Há complexidades nas magias maldosas, mas há complexidades nas magias bondosas para desmanchar as maldosas. Uma vez estávamos, aí não tem a ver com magia, mas para você ver a questão de energia. Estávamos atendendo uma pessoa e foi visto pelos clarividentes vários soldados, tipo do filme O Gladiador, aqueles bárbaros, quando os romanos estavam invadindo, jogando as flechas lá, tudo vestido com casacos, né, de pele, de ursos enormes, aqueles machados grandes, lanças, tudo enorme. E a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, vou chamar os Exus aqui, né? Vamos circundar de Exu aqui. E aí, de repente, nada, não vieram os Exus, vieram as mães do amor incondicional. E aí começou a cair uma chuva de pétalas de rosas, assim, no ambiente. E caiu e foi desmanchando as espadas, os machados, as armas, aquelas bolas cheias de ponta, né, com uma corrente para atacar nos outros. Foi desmanchando tudo, porque aquilo era tudo plasmado no astral, é lógico. Mentalmente, com ectoplasma e com magias, talvez. E aí foi desmanchando, e eles ficaram assim, porque começou o atendimento e alguém falando assim, porque esses seres que me perseguem são muito poderosos, são muito fortes, o poder deles, então é o que eu falei, eles têm o poder deles, mas quem criou eles? Deus. E o poder de Deus em relação a eles é maior ou menor? Por mais que a pessoa seja violenta, negativa, ela foi criada por Deus. E Deus sabe como desmanchar aquilo. Tranquilamente, com a mão nas costas, né? Assobiando e chupando cano ainda. Então, não precisamos ter receio. Temos que ter confiança, não esnobar nada, mas falar, olha, o que for do merecimento acontecerá. Se não aconteceu é porque não teve merecimento. Okay? Então foi desmanchado tudo isso. E a hora que as mães do amor incondicional vieram, elas falaram assim, nós vamos mostrar agora o que é poder, já que os soldados estão querendo saber o que é.
E aí eles ficaram, todos foram tratados, aí a hora que sente o amor no cardíaco, rever a mãe que morreu, a vozinha, a esposa, a filha, tudo vão amolecendo, alguns começam a chorar de emoção, vão sendo adormecidos, coloca numa máquina e leva para tratamento. Então não precisou ter força, né? Poder, não precisou ter poder, foi só o amor que resolveu, né? Por isso eu desviei da Magia, né? Tá magia. falando de magia, você Então, conectou com o poder da oração. então, uma vez também apareceu uma mulher que ela falou assim, eu já passei no espiritismo, na Umbanda, já passei na igreja evangélica, católica, um monte de lugar no Reiki, Jorei, não sei o que, ninguém resolveu, quero ver se vocês são capazes de resolver. Aí naquele dia apareceu um guardião, um Exu, falou, olha, capazes nós somos, o problema é que você não tem mérito. Se você tivesse mérito para ser ajudada, um benzimento, uma coisa não tão sofisticada e maravilhosa como o benzimento teria resolvido. Mas você é muito arrogante e a sua arrogância não te permite ser atendido, porque você tem a baixa vibração, e deu uma ensaboada nela lá. Falou, mas poderia sim ser resolvido. Outras pessoas com a mesma situação sua poderiam ser resolvidas, mas você não. Você tem que mudar sua vibração primeiro. É a questão do mérito, né? Eu quero ir comprar um BMW, um Jaguar. Cheguei lá, não deu. Por quê? Porque eu não tive mérito no banco para poder comprar. Romanos, vamos lá. Romanos, uma vez apareceu, era a questão das personalidades que você perguntou antes, né? Uma vez apareceu, então são duas situações, um era um espírito, outro era personalidade. Essa primeira, um rapaz que estava com uma energia muito forte de confusão, de brigas, e nós percebemos uma personalidade dele, que era um homem, um soldado romano, e extremamente violento, e aí tinha muitos obsessores ao redor dele. Por quê? Porque ele matou muita gente. O soldado romano não ficava jogando dama, xadrez, né? Tirava a vida dos outros, nazista também. Então, todo mundo que morreu nas mãos dessas pessoas, todo mundo não, mas muitos viraram inimigos. Alguns perdoaram, a maioria não. Então ele estava sendo muito perseguido, mas ele era uma pessoa muito irritada, dá para ver no gênio dele, né? E aí quando ele incorporou esse soldado, o Ivan que percebeu isso, ele era tão forte e tão grande que ele lutava com várias pessoas ao mesmo tempo, enorme. E aí tiveram que fazer uma emboscada e usar muitos soldados, fecharam ele e conseguiram matá-lo, né? Com todo mundo pulando em cima dele, assim, tipo 10 soldados, 15, 20 soldados. Aí ele gritava com as pessoas, falando, vocês são covardes, se viesse um por um, eu estraçalharia um por um, mas vocês vieram em quantidade, isso não é uma coisa honrosa, vocês não deveriam ter feito isso comigo, né? Mas aí conseguiram pegar ele. E aí um deles, uma hora, espetou no começo dos ataques, espetou a espada no peito dele, ele segurou assim, ó. O Ivan sentiu isso, o peito cortado, sangrando, as mãos cortando, ele foi tirando a espada assim, olhando no olho do soldado, falando assim, se fosse 1 a 1, eu iria te matar. Então, um soldado romano, muito forte, muito enérgico. Uma outra era a personalidade. Aí o que tem que fazer? Incorpora, despolariza a memória dele, tira uma parte da violência, adormece ele e leva para os hospitais espirituais. Quando leva para os hospitais espirituais, eles ficam dormindo e vão drenando isso, como se fosse espremendo uma esponja que está muito cheio de água, de umidade, de maldade. Eles vão drenando, tirando, para ele acordar mais calminho, já não pensando naquilo. Tá? Aí colocam numa futura vida ele numa posição, num emprego, num lugar onde ele não vai exercer tanta força. Procuram direcionar mais ou para a parte intelectual, ou para a parte amorosa, ou para a parte da fé. Tiram ele dessa questão da violência. Uma pessoa, por exemplo, que teve muita inteligência e vimos isso em vários atendimentos, você não me perguntou, usou muita inteligência, muito privilegiada para armar ciladas, para matar muita gente ao mesmo tempo, para saber o ponto fraco de cada pessoa para tirar a vida, ela nasceu com problemas mentais, né, na outra vida. Para limitador, né? Potência não é nada sem controle, propaganda do pneu lá. Potência não é nada sem controle, tem que ter o freio. Você não pode fazer isso daí. Você fez várias encarnações e errou, agora vamos segurar você. Isso seria igual a camisa de força, vamos amarrar os braços para você não bater em ninguém. Tá? A outra dos soldados romanos foi lindo. Aí não foi com personalidades, foi com espíritos mesmo. Teve uma época que nós mandávamos energias para hospitais físicos, a gente mentalizava, HC, Santa Casa de Suzano, Santa Casa de Mogi, vários lugares. Ficava algumas semanas.
E depois foi nos orientado a mandar para as APAES, porque nas APAES tem muitas crianças que sofrem obsessão, porque foram crianças que tiveram uma saúde, como o soldado romano, muito forte, que prejudicou muita gente. Não quer dizer que é todo mundo, cada caso é um caso. Ou uma inteligência muito grande, que também prejudicou muita gente. Então lá tinha muitos soldados romanos. E aí nós percebemos isso, numa semana, na outra também, na outra também, na outra também. Aí foi orientado para o Ivan, falou assim, coloca a marcha, se eu não me engano o nome é a Marcha da Vitória dos Romanos. O Ivan, o que é isso? Não sei o que é isso. Vamos pesquisar no YouTube, na internet. Aí descobrimos o que era. E aí na hora do atendimento, porque nós falávamos com os espíritos, eles estavam meio alucinados, sabe? Ficaram muito tempo patinando naqueles pensamentos da guerra e não conseguia, só revivendo a cena, revivendo. E eles não escutavam muito o que nós falávamos, né? E aí a hora que nós colocamos a música, se eu não me engano é a Marcha da Vitória do Soldado Romano, ela é muito forte, você escuta ela, dá até parece que tomou uma injeção de adrenalina, você fica querendo ir para a guerra, né? E eles, na hora que começamos a colocar essa música, eles se perfilaram, como se fosse um exército mesmo, você sabe quando fica tudo um do lado do outro? E a música, eles foram readquirindo a consciência, e apareceu uma espécie de um general em espírito, líder, e falou, nós vamos resgatar todos vocês agora, não deixaremos um soldado para trás. E aí eles viram a hierarquia e aceitaram. Era um amparador que estava plasmado de general, ou era um general que tinha evoluído e chegou até a luz. E aí todos se perfilaram, ficou assim, que nem um batalhão assim, do exército, todo mundo perfiladinho, a música tocando e eles andando. Tchum, 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 tchum. Abriu um portal e eles foram sendo encaminhados. Assim. Bem legal, soldado romano. De nazista. De nazista tem no livro aí, a segunda história. Tem 2 histórias aí de nazista, dá para me falar 3 aqui. De uma mulher que sentia muitas dores, eu falei várias vezes isso, da Bahia, ela vinha de vez em quando para São Paulo, no HC, tomava morfina, sentia muitas dores, católica, não acreditava em reencarnação. Fomos ver, ela havia sido um médico nazista, que fazia experiências com os prisioneiros de guerra. Então, cortava e ficava cronometrando quanto tempo a pessoa vivia. Morreu muita gente, para cada pessoa que morreu ficou um cordãozinho energético, kármico, ligado até ela sentia muitas dores. Então, operava um nódulo, aparecia outro, durante 30 anos isso, mano. Operava outro, aparecia outro, então. Nós atendemos, resgatamos os espíritos machucados, o ectoplasma não é para curar, curamos aqueles que estavam machucados, então, entraram por um portal também. 2 dias depois ela me manda mensagem dizendo que as dores dela diminuíram 80%. E os outros 20%? Depende da mudança de conduta dela. Os mais pacíficos foram retirados, aqueles que colaboraram no começo, né? Depende de uma parte da pessoa. Então, sem tomar injeção, remédio, nada, diminuiu a dor dela. Isso é um. Outro, um menino pequeno, foi lá do sul que me ligaram, eu estava em Minas, no dia que eu recebi a ligação, uma mulher desesperada, que um filho, a gente está vendo muitas crianças sofrendo obsessões aí, viu, gente? Muitas crianças de 5 a 10 anos sofrendo obsessão, está aumentando bastante, estão pedindo para nós. O filho dela viu uma mulher dentro de casa que ele chamava de bruxa. E era uma mulher, depois aí passamos ele em atendimento, os 2 haviam sido nazistas, e eram muito cruéis, era um casal, naquela época era um casal. Essa mulher que ele chamava de bruxa era a esposa dele, que ele reencarnou e ela não. E ela ficava dando comandos para ele, né? E segundo caso. O terceiro caso foi recentemente, tem menos de um mês agora. Foi uma mulher do sul também, que entrou em contato, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, só posso falar isso, que tem um filho, e esse filho já é adulto, já fez faculdade, e já foi visto que ele era um soldado da SS nazista, em outro grupo de apometria bem famoso, tá? Bem famoso, que atende gratuitamente também. E aí ela falou, ele já passou lá um monte de vezes, mas ele não melhora, ele não melhora, ele não melhora. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer aqui o que puder. Nós vimos a mesma coisa, os médios que ele era, e aí nós vimos que ele precisa mudar. Ele está ligado a pessoas que conhecem espiritismo, umbanda, apometria, mas ele não quer fazer trabalho nenhum. Se você não faz a sua parte, se você não faz as provas na faculdade, você não passa de ano.
na escola também. Tem o dia das provas. Se você não faz, você não passa de ano. Ué. Então os espíritos continuam do lado. O fato de você estar passando em vários lugares vai tirando alguns espíritos, mas não todos. Você tem que fazer a sua lição de casa. E aí nós achamos muito interessante. Ele mora fora do país. Adivinha que país que ele mora? Ele mora na Alemanha. Ele se sentiu atraído a voltar por lá, né? Logicamente. Então, de nazismo, 3. De implantes, nós já vimos vários chips ou implantes, né, que antigamente chamávamos de aparelhos extrafísicos, né? Chips veio agora mais recentemente, ainda mais por causa dos celulares e eletrônicos, né? Antigamente víamos energias escuras, manchas, às vezes com formato até de aranha, já vimos, formato de aranha. Uma das pessoas que nós vimos chips foi agora, nós vimos uma espada, aparelhos extrafísicos, né? Ou eles chamaram de chips, mas aparelhos extrafísicos, uma espada no crânio da pessoa e setas, como se fossem pontas de flechas nas têmporas aqui. Algumas têm perninha, parece chip de computador mesmo, né? E ele, no passado, o que ele foi? Ele era uma pessoa que mexia com magias também, no Antigo Egito. Volta lá na primeira. Ele mexia com magias no Antigo Egito, foi visto uma encarnação nele mexendo com magia no Antigo Egito. Hoje ele trabalha muito em locais espirituais, tá? No Vale do Amanhecer. Todo mundo que fez coisa errada no passado, hoje, todo mundo não, exagero. A maioria está fazendo algum trabalho espiritual ajudando pessoas. Por que será? Vem uma vontade de você ajudar pessoas. Eu tenho certeza que quem está assistindo aí vai estar dando uma risadinha agora. Sinto uma vontade, falaram que eu tenho mãos de luz, mãos de cura. Eu estou com vontade de ajudar, então. A vontade é isso daí, porque a gente foi parar no umbral por ter prejudicado, agora a gente vem com vontade de ajudar. Esse homem está passando dificuldades financeiras muito severas, vimos que ele era uma espécie de um malandro que aplicava golpes no meio de uma multidão e ele surrupiando dinheiro das pessoas. E na época do Antigo Egito, tinha um mago acompanhando ele também, muito irritado, e com muita mágoa, os dois trabalhavam juntos. Sabe quando você troca informações importantes e confia na pessoa e passa bastante coisa importante para ela, ela se vira contra você e usa contra você? Então, às vezes a gente vê isso, cobranças assim. E esse mago estava irredutível. Esse eu trouxe para incorporar. Falei, opa, esse nós vamos conversar aqui, gastar bastante saliva, pode demorar 2 horas, vamos conversar até não aguentar mais. E aí, no finalzinho, ele acabou sendo encaminhado. Mas ele foi roubado financeiramente, os segredos, as magias, e prejudicado, e morto por essa pessoa que passou em atendimento. Então a vida dela não está andando muito bem hoje. Por que será? Então, a origem está lá atrás. Nós mesmos fizemos. Você não me perguntou, mas muita gente fala assim, eu quero descobrir o que está acontecendo comigo, que acho que fizeram uma macumba para mim. Nem 1% dos problemas que nós passamos hoje é macumba. É de outras vidas, são de outras vidas, né? Pode ter uma coisa mínima, que também só vai pegar em você se você estiver devedor, né? Tudo bem? Então demos os exemplos aí. Aqui, ó, uma coisa legal para falar, deixa eu falar. A gente estava falando de curas, né, que você tinha falado do ectoplasma. Estávamos há uns dias, 3 semanas, um mês e meio, no máximo atrás, fazendo, eu não lembro se foi atendimento ou se foi doação de energia que nós fazemos lá na altapometria. E o Ivan sentiu, meu irmão, o Ivan, ele sentiu que nós estávamos ligados às Mães do Amor Incondicional, que nós trabalhamos muito com as Mães do Amor Incondicional. O Ivan sentiu que foi colocado 2 bebês aqui, um em cada braço dele aqui assim, ó, encostado, e ficou um na frente da barriga dele. 3 bebês foram colocados assim nas mãos dele. E ele sentiu que estava saindo energia do gástrico dele, dos chakras, pequenos filamentos saindo e indo em direção aos bebês. E ele ficou meio assim, ele falou, eu sentia um repuxezinho, como se tivesse grudado alguma coisa, puxando assim. E eu percebi que estavam tirando meio ectoplasma, né? E aí as amparadoras falaram, né? Isso daqui é para condensar os bebês que irão reencarnar. Então nós estamos tirando de você. Aí ele falou, ficou surpreso, ligou para o Wagner. O Wagner estava viajando, há pouco tempo atrás, que ele estava na Inglaterra, né? Ele estava na França, né? Na França. Depois ele foi para a Inglaterra. Isso, foi nos 2 lugares. Aí demorou para responder. Falou, pô, Ivan, que legal que você passou por essa experiência. Eu também já passei. É dificílimo de ler sobre isso, pessoas que passaram por essa experiência, mas as suas energias estão boas, eles estavam pegando
e são para fetos que vão materializando cada vez mais, né? Precisa do ectoplasma para fazer isso. E pegaram o nosso trabalho. Então, assim, é um mundo maravilhoso e de cooperação muito legal, de várias egrégoras, né? Uhum. De uma forma negativa, a gente viu em várias respostas que a plasmagem dessas formas de pensamentos vão criando ou se sintonizando com símbolos, formando um holopensene, um conjunto de energias específicas que vão negativamente atuando e ressoando com as pessoas em vários planos, em vários lugares, em vários planos, em várias situações. Agora, em contrapartida a isso, quais são as formas geométricas mais eficazes e interessantes para um processo de desativação ou dissolução de energias negativas, ou para proteção, ou para tratamento, que são ótimas em termos de frequências, para ficar no padrão energético interessante e elevado? A imagem da estrela prânica, estrela de 5 pontas, branco prateado, ao redor azul escuro e depois dourado, um anel dourado, estrela prânica. Pirâmides são excelentes, pirâmides de cristal, pirâmides douradas, usamos muito. Esferas douradas usamos, anéis de aço. Triângulos dourados, triângulos azuis. São várias possibilidades, tá? Todas funcionam. Logicamente que se ficou plasmada a bandeirinha do time de futebol, fica também plasmado os pensamentos e as coisas boas. Então, quando nós saímos do grupo que nós fizemos parte, eu e o Ivan, durante 22 anos, que foi um grupo que eu montei, eu e o Ivan, nós saímos por algumas divergências de opinião e porque nós queríamos aumentar a quantidade de trabalho e os tipos de atendimento, que eles lá só se reuniam uma vez por semana, né? Estamos 22 anos nos reunindo uma vez por semana, só na terça-feira lá. E eu e o Ivan, a gente fazia parte de outros lugares. Ia para o Wagner no PPB na quarta, ia para o Espiritismo, ia para a Umbanda. Bom, quando eu e o Ivan nos desligamos, nós começamos do zero. E lá também era um grupo que só tinha 9 médios, né? E hoje nós temos um grupo no WhatsApp com 950 pessoas colaborando e na internet 138 mil. Então precisava sair de um local para poder ter uma nova experiência e ampliar. E nós começamos a mentalizar, isso aí que você está falando, no local onde nós iríamos atender, que era diferente do local antigo, que nós saímos, né, nós abandonamos, mentalizamos pilares de cristal, mentalizamos deuses egípcios, vibrações, mantras, e a estrela prânica, só que nós fazíamos quietinho, sem falar para ninguém, só eu e Ivan. E um dia passou uma clarividente, que a gente conhece, passou lá na rua, do outro lado da rua, ela falou, poxa, eu vi uma estrela prânica plasmada em cima da casa de vocês, né? Vocês estão fazendo alguma coisa? Então, fica plasmado. Então, da mesma forma que também as coisas negativas, as coisas ruins também. Por isso, orar e vigiar, e cuidado com os pensamentos, que fica plasmado ao redor de você. O livro Formas de Pensamento mostra isso. Está pensando muita coisa ruim? Está plasmado coisa ruim. Tem um livro da Ilza, que você conhece muito bem, que chama Diagnóstico Bioenergético. A Ilza, maravilhosa médium, né? Que veio aqui e que eu conheço, também passei em consulta com ela. Diagnóstico Bioenergético. Ela precisa relançar esse livro, viu, dona Ilza? Lá mostra muito isso, o que fica plasmado ao redor do corpo, o que as pessoas pensam, energias escuras. Fica literalmente uma fumacinha escura ao redor da cabeça. E quando é muito intenso, vai ficando manchas escuras mesmo no corpo, né? Pode gerar até doença. Uhum. E como falou de estrela prânica, lá que o contato, a estrela prânica lá no Instagram. Instagram, prânica, YouTube, coloca aí. Também estrela prânica, é só pesquisar então Ricardo São Felipe. Estrela prânica, vocês conseguem contato, saber aí, eu sei que a lista é gigante, porque muitas pessoas que acompanham aqui o programa, depois até escreve pra gente, fala, vai direto lá, direto, tem uma equipe lá que responde as pessoas e fica na fila. Então entra por lá tem um caminho para você passar para os atendimentos, ou conhecer os cursos, ou conhecer atividades que são desenvolvidas no Estrela Prânica. Eu posso detalhar um pouquinho aqui algumas coisas. Então pode. Vamos lá. Então, no site, fizemos recentemente agora, tem 1 mês e meio, 2 meses o site. É www.estrelapranica.com. Lá você vai poder se inscrever para fazer os cursos, vai poder deixar o nome lá para atendimento também. Não adianta ter pressa, que são muitas pessoas que pedem, nós vamos entrar em contato, tá bom? Lá tem um material também, você fazendo login, se cadastrando, tem um material gratuito para você assistir.
Tem um curso gratuito que nós estamos dando sobre mediunidade, não é desenvolvimento mediúnico, é explicando o que é mediunidade, as possibilidades, o que a pessoa sente. Vão ser 48 semanas. Toda segunda-feira tem às 21 horas. Já tivemos 12 aulas, estão lá. Tem uma playlist com as aulas, dura só 1 horinha cada aula, com muitos slides, muitas imagens maravilhosas que o Ivan fez, baseada nos livros do Allan Kardec, do Chico Xavier e do Ramatiz. Só os 3 aí. Chico Xavier, Ramatiz e Allan Kardec. Então, toda segunda-feira, 21 horas, nós passamos online pelo YouTube. Então, vá pelo YouTube ou Instagram no Estrela Prânica. Lá o Vive a Cores vocês presenciam. Não deu para assistir na hora, fica gravado no YouTube e você assiste depois. Então, falando sobre os cursos, vamos começar dia 10 de agosto, domingo. 10 de agosto, domingo, tem menos de um mês para começar. 10 de agosto, das 9 ao meio-dia, de domingo, e outra turma na quinta-feira, dia 14 de agosto, das 20 às 23. Duram 6 meses, cada aula de 3 horas, 1h30 teoria, 1h30 prática, vão ter muitas práticas, de 15 a 20 atendimentos, vocês vão presenciar. Alguns alunos são sorteados, não dá para atender todo mundo, porque a turma é muito maior do que 20 alunos, né? Então, alguns serão sorteados, e vão ver como é que funciona lá, ao Vive a Cores. Até a 13ª aula tem teoria e prática, depois são 2 atendimentos. Tá? Então, quem tiver interesse, veja lá, valores e tudo mais. Nós damos um jeito aí de colocar você para aprender. O objetivo é montar grupos para atendimento gratuito. Nós vamos ajudar a pessoa, se é dirigente de uma casa espírita, um bandista, um grupo espiritualista que queira atender gratuitamente. Nós não vamos dar curso de apometria clínica, terapêutica, para a pessoa atender sozinha, tá? E ser pago. Nós vamos dar curso para montar grupos, que nós temos vários, que atendem gratuitamente, tá bom? Se você quiser fazer uma atividade aí de caridade ajudando, tá bom? Então, Estrela Prânica no YouTube, Estrela Prânica no Instagram e www.Estrela Prânica na internet, o site, ok? O curso gratuito de mediunidade toda segunda das 21 às 22. Todos os dias das 20 às 21, doação de energia, autoapometria pelo YouTube. Falei tudo. Beleza, e a gente tem aqui ó, umas imagens sobre a cura espiritual, que a gente vai colocar aqui para vocês também visualizarem. Deixa eu adicionar aqui ao palco. Olha aqui. Que aí a gente coloca, e aí adiciona aqui a câmera no Ricardo. Olha, estamos no slide 1 da cura espiritual na apometria. Tá entrando aqui, ficou bonita. Então, é o Ivan que está fazendo essas artes aqui, é isso? É. Aqui, ó, o primeiro atividade. Então, tá aqui, eu peguei as imagens. Então, vamos lá, coloquei em tela cheia agora. Oh, peraí. A cura espiritual na apometria. Meu mouse não está funcionando. Se colocar aqui no papel aqui, não funciona? Descarregou. Descarregou? Então, você tem um cabinho? não. Não. Tá. Então vai lá. Fica ruim para eu mexer aqui, para baixar. Conforme nós falamos, então, na cura espiritual pela apometria, há uso do ectoplasma, da força mental dos médios, de guias espirituais, mentalizações de objetos, né? Figuras, triângulos, pirâmides. O somatório disso vai alterando os corpos espirituais, limpando, drenando e equilibrando. Tem que ver por aqui. Sim. Sim. Lembrando que começou com o José Lacerda, em 1963 e 65. Essa é a primeira tela, né? Os objetivos da nossa jornada, segunda tela. Vamos lá. É compreender como essa cura acontece, qual a filosofia que deve nortear cada gesto dentro do nosso grupo, da mesa da cabine apométrica,
Lembrando que o Lacerda tem 2 livros, né, de apometria, só existem 2 livros que o criador da apometria fez. Um chama Energia e Espírito, o outro Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Quem quiser saber mais sobre a apometria, tem o nosso canal, mas também tem o nosso canal Estrela Prânica, mas tem os livros do Lacerda, que é o criador. Então veja lá, são excelentes os 2 livros, só que tem um probleminha. Os 2 livros não ensinam como trabalhar. Você lê aquilo lá, parece estar comendo um pudim de leite, é uma delícia, uma delícia, uma delícia. Mas você não aprende como trabalhar. Tem que ir em algum grupo, alguém te ensinar. Temos que saber, olha lá, os alicerces da apometria, terceira tela. Os fundamentos essenciais. Então, tem que ter um preparo, né? Às vezes a pessoa faz o curso de apometria e ela fala assim, posso montar um grupo e agora chamar os meus amigos? Porque cada um que for trabalhar tem que fazer um curso para entender as diferenças, o que é de diferente, as leis da apometria, as possibilidades, o que pode acontecer. Tem que ter um treinamento passo a passo. No começo do curso nós fazemos um treinamento que é descer até o umbral. Porque na apometria nós não esperamos os espíritos virem na sala onde nós estamos atendendo. Isso acontece também numa casa espírita umbandista, mas nós, desdobrados, lembra da clarividência viajoura? Nós podemos ir para o outro ambiente. Então nós fazemos um treinamento, nós vamos lá sentir como é que é a energia do umbral. Aí os primeiros médiuns, lá nos primeiros dias, ai meu Deus, sentindo desconforto, vontade de vomitar, dor de barriga, dor de cabeça. Pois é, cuidado para não ir para lá, hein? E é escuro, é muito escuro, tem diversas divisões lá. O que é apometria? Apometria, então, é a junção de 2 palavras. O José Lacerda mudou a hipnometria porque a hipnometria parecia muito ligada à hipnose, né? Tem gente que fala a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A apometria vem de apo, do grego, que é além de, e metron, medida. Então, é você ver algo além do que o olho físico está vendo. Energeticamente, outra dimensão. O próximo, a constituição septenária do homem, vai falar dos 7 corpos espirituais, cada um vibrando numa frequência, tá? Próxima, a gente já vai falando dos corpos sutis, olha lá, corpo físico, que é o que a maioria da humanidade conhece, acha que só existe esse. O corpo etérico ou duplo etérico, que é onde fica a sede dos chakras. E onde fica, digamos assim, o ectoplasma, né? Depois tem o corpo astral, corpos sutis, partes 2. No astral ficam os sentimentos e as emoções. Quando nós desencarnamos, o corpo físico e o etérico dissolve, e o astral vai para o plano astral. Por isso que as raivas, os ódios, os pensamentos, tudo que estão nos corpos acima do astral, nós carregamos para outras vidas. Então a pessoa que era manipuladora, raivosa, briguenta, descontrolada emocionalmente, ela desencarna, vai ficar a mesma coisa. Só não vai ter o corpo físico. No astral vai ficar a mesma coisa. O mental inferior, que cuida mais da parte concreta, né? Eu brinco às vezes que o mental inferior é a raiz quadrada, que vai dar noção de espaço, percepções, temperatura. O mental inferior, tá? O mental superior seria a parte mais de intuições, conexões maiores, pensamento abstrato, música, arte. O corpo búdico, onde ficam armazenadas as informações. Então nós fazemos a encarnação. Viemos com uma listinha de tarefas para passar aqui. Desencarnou, volta, vamos avaliar se fizemos tudo, se foi útil, se passamos em todas as matérias. Se nós passamos, deu tudo certo, planejamos a próxima. O que repetiu, aí o corpo búdico, digamos assim, vai dizer assim, ó, ficou independente nessa matéria aqui. Ó. Não conseguiu perdoar aquela esposa. Não conseguiu perdoar o marido, a mãe, o irmão. Vocês já vieram 20 vezes juntos. Não conseguiu de novo perdoar, vai ter que voltar junto de novo. Então, o que não virou amor lá no búdico, a gente volta para ressignificar. O corpo átmico, o espírito, a essência espiritual é a centelha divina. Ok? O processo de cura apométrica. Quando nós fazemos o desdobramento dos corpos e o relato da pessoa, nós vamos verificar o que lá atrás ocasionou o desconforto dela, o desequilíbrio que está afetando ela até hoje. Próximo, as leis fundamentais da cura. Está indo tudo bem? As leis fundamentais da cura. Então, o Lacerda, lembra? Ele aprendeu a primeira lei lá do desdobramento. Depois ele pesquisou e descobriu para ir, então dava-se comandos assim, ó, vamos desdobrar
os corpos espirituais e ele contava. No começo contava a idade da pessoa. Depois ele padronizou como contar só até 7. Primeira lei, desdobra. Segunda lei, traz de volta e reacopla. Terceira lei, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, seria aquilo, perceber o outro ambiente, fora do ambiente físico, e atuar lá também. Que às vezes nós vemos uma magia, nós falamos aqui de Egito, de outros lugares, uma magia que foi feita lá 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, pode estar influenciando a pessoa? Com certeza. Não tem como destruir ela agora, porque você não sabe nem onde está. Como é que você vai descobrir? Então tem uma cópia disso no astral, né? Nos registros acásticos no astral. Então nós vamos desdobrados onde tem essa cópia e lá emanamos energias para atuar, dissolvendo aquilo. Os elementais podem atuar também. Quarta lei, formação dos campos de força, pode mentalizar dentro de uma esfera dourada, de uma pirâmide, de um cubo. Fazemos muito isso. Oitava lei. Oitava? Quarta já pulou para a oitava aqui, o Ivan? É porque está separado por tipos de energias das leis da apometria, né? Mas da quinta em diante fica um pouco parecido, que seria você acessar os registros acásticos, mostrando o que a pessoa fez no passado, está tudo registrado. Às vezes você vê um espírito muito nervoso, quando ele me matou, falou, peraí, você também fez coisas erradas no passado. Abre-se uma tela mental, mostra para ele, mostra um futuro provável. Eu fiz isso ontem mesmo, mostrando para o espírito relutante lá, falei, olha, perceba sua mãe, sua avó, filha, tudo mais, o amor delas, as mães do amor incondicional, e olha para onde você vai se você concordar em se afastar dessa pessoa. Aí ele visualiza, se sente bem e normalmente se afasta. Vamos lá. O processo de cura apométrica na prática. Então, não se trata de uma forma mágica, trata-se de um processo investigativo, amoroso, técnico, processo da cura apométrica na prática. Então, existem leis espirituais, leis físicas, nós vamos operar todas essas leis, mandando para o passado, mandando para o futuro, abrindo telas mentais, plasmando situações, fazendo curas do corpo espiritual, N possibilidades, conversando, dialogando, sempre tratando, tanto faz o obsessor, o sofredor, a personalidade, como um amigo, né? Nunca com arrogância ou querendo machucar. São nossos irmãos. A anamnese, né? A pessoa preenche uma ficha e nós temos que linkar a dor, o problema atual, no passado, para poder consertar lá atrás. É como se fosse assim, ó, uma cordinha que está amarrada em você hoje está ligado lá atrás. Essa cordinha está te fazendo mal hoje. Está passando um choque, alguma coisa ali. Precisamos cortar isso, tem que saber lá atrás como que surgiu isso. Então, vamos até lá atrás ver onde surgiu e desligar se for de merecimento da pessoa. Ou desligar os que são de merecimento. Então, às vezes, nós fazemos uma limpeza na casa da pessoa também, às vezes o pessoal vê muita coisa na casa, um equilíbrio dos chakras, coloca MOFs, abreviatura de micro-organizadores florais, é um floral na forma de energia e não de gotas de água, diagnóstico espiritual aprofundado. Patologias espirituais e técnicas de cura, aí vai falar obsessões que podem ser simples e complexas, usando magia ou não. Obsessão simples não usa magias. Seria só uma influenciação mental, por exemplo. Complexas usa magias. Autoobsessão, ó. Vamos lá. A autoobsessão ocorre quando a pessoa, é a parte 2, patologias espirituais e técnicas de cura. A autoobsessão ocorre quando a pessoa se aprisiona em ciclos de culpa, remorso, medo ou pessimismo. Por exemplo, já pegamos espíritos também, esses dias no resgate, a maioria dos espíritos tinham ido no resgate. Foi no sábado. Um deles falou assim, ficou para trás, ele não foi. Você não vai? Não, eu não sou merecedor disso. Por quê? Eu sou um assassino. Aí fomos vendo na mente dele vários assassinatos que ele cometeu. Mas ninguém está te julgando aqui. Nós estamos querendo te ajudar. Mas eu não sou merecedor. Ó, a autoculpa dele. Ele se cobrando, ele se punindo. Quem falou para você que você não merece ajuda? Todo mundo merece ajuda, né? Então,
Usamos dialimetria e eteriatria, olha lá, cuidar do corpo etérico e astral, aquela afrouxamento de coesão molecular, reprogramar os lugares que tem machucados. Desequilíbrio de personalidades múltiplas, níveis de consciência do passado, os comportamentos que nós falamos. Então, se a pessoa tem um vício, por exemplo, nós vamos reprogramar a memória dela, para ela não se lembrar mais daquilo. Se tem um ódio. Próximo, tratamento de personalidades múltiplas. Incorporamos, normalmente, quando tem média de incorporação, e colocamos as mãos acima da cabeça e vamos atuando assim, para remover energias negativas, pensamentos negativos e polarizar com pensamentos positivos. Patologias e técnicas, parte 4. Arquipadias, olha lá, magia trevosa do passado. Magia de alta densidade, praticada no passado. Às vezes a pessoa fala assim, tem uma magia atuando em mim. Ela pensa que é de outra pessoa que fez contra ela, e na verdade não é. Foi magia que ela fez no passado para influenciar as outras pessoas e está repercutindo nela o que ela fez, porque foi maldade. Aí muitos nascem como médium nessa vida, para poder desmanchar isso daí. Parte 5, ressonância vibratória com o passado. Às vezes acontece uma cena nessa vida que você vê e te traz um desconforto muito grande, porque no passado você sofreu algo que é um pouco parecido a vibração com o que está acontecendo agora com você. Por exemplo, uma pessoa que foi abandonada, que foi traída, que os pais abandonaram. No passado a pessoa passou por isso, chegou a tirar a própria vida, foi para o umbral. Nessa vida, se ocorrer algo parecido com isso, ela já entra num choque, numa repercussão muito grande. Parte 6, corpos sutis deslocados ou danificados. Quando nós fazemos muitas atitudes contrárias a que os seres de luz diversos que vieram antigamente nos ensinaram, maldades, nós vamos danificando nossos corpos espirituais. Paulatinamente, uma de cada vez, é como se fosse uma martelada que nós damos numa tela. Vai batendo, cada coisa errada, vai amassando, até a hora que abre um buraco. Aquele buraco chamamos de brechas kármicas, etéricas ou búdicas, que existe uma tela búdica, tela etérica, que separam esses corpos, do astral para o duplo etéreo e tudo mais, para os espíritos não influenciar diretamente a nós. Mas os nossos comportamentos inadequados, de violência, de roubo, de dependência química, de álcool, de tudo mais, são marteladinhas no nosso corpo espiritual, né? A gente já citou isso em outras lives aqui, de uma pessoa, por exemplo, que matou um amigo na outra vida com uma punhalada no peito, e ele nasceu com um problema cardíaco nessa vida. Um que matou um outro amigo enforcado, ele tentou suicídio se enforcando nessa vida. E aí vai. A gente vê a ligação direta de tudo isso daí. Ontem no atendimento, uma das mulheres falava que teve muitos problemas emocionais nessa vida. Qual que é a sua queixa? Não consigo arrumar ninguém, eu tenho problema amoroso, não consigo. Nós vimos que ela foi uma mulher muito bonita, muito sedutora, muito sensual, numa espécie de um cabaré, que ela abusava da beleza dela. E ela tinha também sinusite. Usava drogas e tinha as questões emocionais, de dificuldade de arrumar parceiros nessa vida. Na outra vida, trabalhava conquistando pessoas, destruindo famílias, ganhando dinheiro em cima disso e usando drogas lá nesse cabaré. Nessa vida nasceu com repercussão da sinusite e não consegue arrumar ninguém. Onde nós prejudicamos, nós temos que consertar agora, estamos tendo que consertar. A filosofia da cura e a responsabilidade do consulente. Então, nós fazemos uma parte e a pessoa, o merecimento e o esforço do consulente. Não é só, vou passar e vocês vão resolver tudo de mim. Não. Nós vamos fazer uma parte e te dar orientação. Se você fizer, provavelmente vai dar tudo certo. Se não, não vai dar tão certo assim. Já atendemos pessoas que, depois de 1 ano, 2 anos, vieram passar de novo, né? Aquelas que aceitaram os conselhos e fizeram o que foi orientado estavam bem melhor. As que não aceitaram, não resolveu 100%. A última lei da apometria é a lei do amor e da caridade. Não adianta conhecer todas as técnicas mecanicamente, ser um engenheiro eletrônico e ir lá ser agressivo com os espíritos se não tiver amor, não tiver paciência.
Reforma íntima e a integração com a medicina. Fazendo a reforma íntima, o que seria a reforma íntima que os espíritos falam tanto, os espíritas? A mudança de pensamento e de ações nossa, né, que nós fazíamos errado. Isso a medicina já comprova, que mudança de pensamento tem repercussão no corpo físico, né? Então nós ajudamos na nossa própria cura. Então esses são os slides, conclusão e mensagem final. Deixa eu só ler isso daqui da mensagem final. Vimos que as doenças da alma, como obsessão, a culpa e os traumas, têm diagnósticos e tratamentos. Vimos que é possível revisitar nosso passado, não para alterá-lo, mas para nos libertarmos das correntes que nos prendem a ele. E mais importante, aprendemos que a cura definitiva está em nossas próprias mãos, através da transformação moral e do alinhamento com as leis divinas de amor e fraternidade. Que possamos ser sempre trabalhadores humildes e dedicados nessa seara do Cristo, usando a apometria não como uma demonstração de poder, mas como uma ferramenta para aliviar o sofrimento, consolar os aflitos e ajudar nossos irmãos encarnados e desencarnados a encontrarem seu caminho de volta à luz. Legal. Então, às vezes, nós vemos médiums sentindo muitos desequilíbrios, dores, e é orientado eles a voltarem a trabalhar, ou a começarem a trabalhar, eles não trabalham. A vida não muda. Você veio com essa ferramenta, é para usar. É isso, Samuel. Maravilha! E vocês gostaram? Tem dúvidas, perguntas, questionamentos sobre essa temática da apometria? Já se inscreveu lá no Clube Consciência? Lá no Clube Consciência, está na descrição desse vídeo, para o sorteio, para correr a um desses 3 exemplares dos casos de apometria. Então, vai lá e se inscreva. Então, chegando já ao final, já sabe, Estrela Plânica, tudo quanto é rede social, estrelaplânica.com, você também acessa lá o site, vai ter todas as informações relacionadas ao trabalho que o Ricardo está desenvolvendo, juntamente com o Ivan e sua equipe. Vai lá e se inscreva e se informe mais. Vai ter outros episódios aqui, em breve, mais informações e conteúdos aqui com o Ricardo São Felipe, que ele gosta de falar. E ele gosta de cantar causos relacionados com as perguntas que a gente traz. Ficamos por aqui, agradecendo a vocês, pedimos para curtir, compartilhar com outras pessoas e, Ricardo, mais uma vez agradecemos e pedimos para você deixar uma mensagem de encerramento para quem nos acompanhou até agora. Gratidão pelo convite e aproveitem essa encarnação, que nós temos muita informação, gente. Estamos na melhor encarnação nossa, muita informação disponível, muitas lives, muitos professores, muito material. Isso que nós estamos aprendendo hoje, se fosse há 300, 400 anos atrás, a gente ia para a fogueira, não teria essa abertura. Então nós temos a possibilidade. Abracem, né? Saibam filtrar, mas aprendam e trabalhem, que só conhecer não adianta, hein, gente? Quando chegar no mundo espiritual, não adianta ficar mostrando os livros. Eu li isso daqui, eu li isso daqui. Mas quantas horas por dia você trabalhava fazendo caridade? Nenhuma. Ler é bom, traz conhecimento, mas trabalhar é tão importante quanto. Abração.